Alô, amigos! Já estamos indo para os finalmente do mês de maio. Mês de maio que começou complicado. Tudo isso que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo, que nós estamos passando, começou no dia 1º de maio. Mas, vida que segue. E para quem estava com saudades, de repente, de ver a bola rolar com as equipes mais próximas, o prazo está esgotando. Na terça-feira o Inter entra em campo e o Grêmio entra na quarta. É bem verdade que os dois jogam fora. Aí nós estamos falando de Sul-Americana na terça para o Inter e estamos falando de Libertadores para o Grêmio na quarta. O Grêmio tem uma preocupação e ela chama-se o condicionamento físico. Porque, claro que as dificuldades elas foram grandes. Para trabalhar nem se fala, pouco tempo. E o Inter está na mesma situação. Mas o Inter conseguiu recuperar todo o departamento médico. O que tinha de jogador lesionado, todos eles estão à disposição. E pelo lado do Grêmio não é a mesma situação. Ainda tem jogadores no departamento médico. O Pavon, o Jeromel, são jogadores que ainda estão à disposição do tratamento. E demoram um pouco para poder pegar a passada. Mas o que vai acontecer, na verdade, agora? A exigência do torcedor ela tem que diminuir um pouco. Porque se o torcedor, claro, ele tem todas as condições de exigir o máximo do time, pelos investimentos, pela rivalidade e até pela tradição de disputar Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, enfim. E isto, a régua tem que descer um pouco. Porque tem equipes, e nós estamos vendo aí na Copa do Brasil, que estão, não pararam. Eles conseguiram, inclusive, até ter, em função da desgraça aqui no Rio Grande do Sul, 2 semanas para poder recuperar um pouco o condicionamento físico. Descansar um pouco, departamento médico, por quê? Porque também não tem rodada, não teve no fim de semana passado e não vai ter neste final de semana do Campeonato Brasileiro. Isto também ajudou as equipes que estavam já na rotação normal das competições. E aí a gente vai com essa expectativa para saber o que acontece. Eu vou citar o caso, por exemplo, do Grêmio. O Grêmio joga na quarta. É um jogo decisivo, porque o Grêmio é o último colocado do grupo. E tem todas as condições, pelas suas próprias forças, de se classificar. Mas precisa buscar resultados. Joga na quarta, tem uma viagem para ir, tem uma viagem para voltar e joga já no sábado. Outra decisão também de Libertadores. E aí volta à normalidade o Campeonato Brasileiro. O Inter está na mesma condição. Joga na terça, volta, já tem jogo fim de semana, e aí depois o Brasileiro, e ainda tem 2 jogos da Copa do Brasil contra o Juventude. E o Grêmio tem um jogo contra o Operário. Jogos que para as outras equipes aconteceram neste meio de semana. Então é uma dificuldade. Você imagina se nós estamos falando de dificuldades para Grêmio, Inter, para Juventude. Você imagina para quem está disputando a divisão de acesso. Não tem um campo bom para treinar, muita chuva. Olha, quem é que vai trabalhar no campo hoje? Qual é o campo que está em condições para ter a possibilidade de um treinamento? A dupla Grenal está num local onde não está chovendo, está tudo normal. E tu ir lá no CT do Corinthians, como é o caso do Grêmio, e o Lajadense, e o Inter de Santa Maria, para citar 2 equipes que são adversários do próximo final de semana. Como treina? Como é que faz? Qual é a logística que tem? Então o prejuízo ele acabou pegando todo mundo nesse embalo. Mas tem que ter a retomada e buscar as vitórias. Por quê? Porque tem descenso. Tem queda no Campeonato Brasileiro, tem queda na divisão de acesso. Quer dizer, nessas alturas da competição, é muito mais preocupação na ponta de baixo do que propriamente na ponta de cima. Mas tem que enfrentar. E o torcedor precisa entender isso tudo. E participar. E quando tiver possibilidade de ir para a bilheteria, bancar a bilheteria.
para poder ter um fôlego para as equipes. A Liga Nacional de Futsal volta à normalidade. Hoje a Soeva joga, em Blumenau, Santa Catarina. O time da CBF de Carlos Barbosa joga amanhã em casa, em Carlos Barbosa. E o Atlântico de Erechim também joga em Erechim. Então essas equipes também já começam a voltar à normalidade. Mas com os mesmos prejuízos que nós estávamos falando agora. Um pouco mais, um pouco menos, mais prejuízo. Físico, técnico, emocional. Todo mundo está abalado, não tem a menor dúvida disso. Mas nós estamos falando hoje numa sexta-feira que parece que o sol está dando o ar da graça. Que bom. Porque o que caiu de água ontem foi de balde. Não foi pouca coisa, não foi de caneca, não, foi de balde. Não foi pouca coisa, não. Mas eu acho que o que tinha para vir de água veio. E agora vamos ver o que pode ser feito e recuperar o que pode ser recuperado. E ter sempre a fé e acreditar. Vai dar certo. Compartilhe. Vai ali, clica, coloca o dedinho. Um belo fim de semana para todo mundo. Eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.